O censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou dados interessantes sobre o estado de Goiás. Um deles é que a população cresceu cerca de 20% nos últimos 10 anos, superando a marca de 6 milhões de habitantes. E para falar mais sobre esses dados trazidos pelo Censo 2010, o Conexões traz aos estúdios o professor da Faculdade de Ciências Econômicas, Edson Vieira. Olá, professor. Olá, Camila. Tudo bem. Professor, antes da gente começar a nossa conversa, o Conexões traz uma matéria sobre o censo do IBGE. Vivem atualmente no estado de Goiás mais de 6 milhões de pessoas. A maior concentração demográfica está na região metropolitana de Goiânia, onde moram mais de 2 milhões de habitantes. Segundo o chefe da unidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Goiás, a população goiana está crescendo de forma mais lenta nos últimos 10 anos, já que a taxa de natalidade vem caindo. A cada levantamento que o IBGE faz, constata-se que essa população, o número de filhos por mãe, vem caindo, e o estado de Goiás hoje também, seguindo uma tendência nacional, está com menos de 2 filhos por mulher. Isso quer dizer que nós não temos nenhuma taxa de reposição mais, ou seja, a nossa população, se não contar a migração, que ainda é positivo no estado de Goiás, a tendência dela já é ter um crescimento bem pequenininho ou até um decréscimo de população. 89% da população vive nas áreas urbanas do estado. As mulheres ainda são maioria. Para cada 100 mulheres, há 96 homens. Além disso, cada vez mais pessoas se consideram negras ou pardas. Até 2000, o estado de Goiás contava com 50% da população que se declarou branca. Em 2010 ela caiu para 41%, aumentando aí a população preta e parda. Acreditamos que seja sim uma forma de autodeclaração já mais consciente e talvez até em busca de cotas que venham a beneficiar aí, também a população preta. Estes são apenas alguns dos dados levantados pelo último censo demográfico brasileiro, realizado no ano de 2010. Desde 1940, quem realiza essa pesquisa é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Antes do IBGE, quem realizava o censo era a Igreja Católica, que fez a primeira pesquisa no ano de 1872. Naquela época, o estado de Goiás tinha pouco mais de 170 mil habitantes, o que hoje representa uma cidade como Rio Verde. O censo realizado em 2010 comprova que o estado de Goiás não só cresceu, mas também se desenvolveu economicamente. A população que ganha até um salário mínimo aumentou de 20% para 28%, mas também caiu de 35% para 30% aqueles sem rendimento, ou seja, tem mais pessoas no mercado de trabalho que certamente entraram na faixa de quem ganha até um salário mínimo. Apesar do aumento no número de pessoas empregadas e de trabalhadores com carteira assinada, a renda média do goiano é mais baixa do que a média nacional e gira em torno de R$ 1.184. Por outro lado, os indicadores sociais melhoraram. Prova disso é que cerca de 91% das crianças que têm até 5 anos de idade são alfabetizadas. Em relação à disponibilidade de saneamento, também houve melhora, já que 79% dos habitantes de Goiás têm acesso à água tratada. Os resultados finais do Censo Demográfico 2010 serão divulgados apenas no ano que vem. Além de ser importante para fazer um retrato do Brasil e de Goiás, o censo também define novos parâmetros para a distribuição do Fundo de Participação dos municípios e também define o número de vereadores e deputados. Professor, o estado tem mais de 6 milhões de habitantes e 90% dessas pessoas vivem nas cidades, nas zonas urbanas. Isso representa que o estado deixou de ser eminentemente agrícola ou que as pessoas estão deixando essa região por não encontrarem aí tanto apoio econômico? Olha, essa questão é interessante. Se a gente for verificar a participação do setor agropecuário goiano no PIB, a gente percebe que essa participação é maior do que a participação do setor agropecuário no PIB brasileiro. Entretanto, você tem 15% da população brasileira na zona rural e aí, no caso de Goiás, a gente não chega até 10%. Né? Isso sinaliza
uma agricultura mais moderna, né? Então hoje você não precisa do mesmo número de pessoas no campo para ter uma produção maior do que a gente tinha há 10 anos atrás, por exemplo. E outra coisa, né? A gente tem uma agricultura mais mecanizada, né? Uma agricultura em que as pessoas não necessariamente precisam morar no campo. Então tem muitas pessoas que hoje trabalham no campo, mas residem nas cidades. Em relação a essas pessoas que se mudam para as cidades, elas acabam inchando as áreas mais periféricas? Como que é a condição aí socioeconômica dessas pessoas? Olha, esse é um desafio para as grandes cidades, né? Isso vale tanto para as cidades maiores quanto para as menores, né? Receber essas pessoas com toda uma infraestrutura, com toda uma condição melhor para que essas pessoas tenham condições de vida melhores nessas cidades, porque de fato esse fenômeno de urbanização não acontece só no estado de Goiás, no Brasil todo. Bom, professor, e agora a gente acompanha uma pergunta que um telespectador quer fazer também sobre os dados referentes ao estado de Goiás. Por que cada vez mais as mulheres estão se tornando chefes de família? Olha, o censo tem mostrado isso, né? Nos últimos anos, se a gente comparar os dados de 2010 com os dados de 2000, a gente percebe que, de fato, a gente tem hoje em dia mais mulheres se tornando chefes de família, né? Isso tem a ver com questões culturais, com questões sociais e econômicas também. Então, de fato, as mulheres estão se tornando chefes de família e os números do IBGE mostram isso. Mas elas ainda, infelizmente, continuam ganhando menos do que os homens quando elas exercem o mesmo tipo de trabalho? Essa é uma questão que, às vezes, a legislação tenta mudar, mas é uma realidade do Brasil, é uma realidade de Goiás também. De fato, os homens continuam ganhando mais do que as mulheres. Bom, professor, agora a gente muda um pouquinho de foco. Vamos falar em relação a um dado bem interessante. Goiás é proporcionalmente o estado que tem mais pessoas migrando para países como os Estados Unidos ou países da Europa. No entanto, os dados do IBGE mostram que o estado de Goiás tem se desenvolvido economicamente, que o analfabetismo caiu de 10% para 7% e também que o número de pessoas empregadas caiu de 13% para 6%. Esses dados de melhoria socioeconômica não são estranhos se comparados ao dado de imigração, cada vez mais pessoas saindo do estado? De fato, o estado de Goiás tem crescido, inclusive a taxas superiores às taxas de crescimento nacionais, né? A gente tem uma geração de emprego significativa no estado, mas o fato é que esses países ainda exercem uma atratividade muito grande, não só pela população goiana, mas pela população brasileira também. Às vezes pela língua, né? Se a gente considerar os países que mais recebem essas populações, a gente vai ter, em primeiro lugar, os Estados Unidos, por conta de toda a força econômica que aquele país tem, mas depois você vai ter países que têm uma facilidade maior para brasileiros, né? Em segundo lugar, a gente vai ter Espanha e depois Portugal. Bom, professor, e um dado que também preocupa os especialistas da área é em relação à morte violenta de jovens entre 20 e 24 anos. Goiás supera a média nacional, que é de 419 mortes de homens nessa faixa etária. Aqui no estado, cerca de 421 homens morrem de forma violenta para cada 100 mulheres. Isso representa que falta investimento no setor? Olha, a gente estava falando agora da questão do crescimento econômico de Goiás. Então, o que a gente tem? A gente tem um crescimento da população goiana que supera o crescimento da população brasileira. Se a gente pegar a taxa de crescimento média, a gente vai ter hoje no Brasil cerca de 1,2 e em Goiás 1,8. Então, o fato do estado crescer mais atrai mais pessoas também. A gente estava falando agora da questão das pessoas virem do campo para a cidade, né? O desafio que os governos municipais têm, o governo estadual tem de receber melhor essas pessoas, e esse desafio se dá também com relação à vinda de pessoas de outros estados para o estado de Goiás. O estado de Goiás, como está crescendo mais, atrai pessoas de outros estados, né? E aí a gente vê um crescimento grande, não apenas de Goiânia, mas da grande Goiânia, municípios como Senador Canedo, Aparecida, têm recebido muito essas pessoas que vêm de outros estados, assim como os municípios do entorno de Brasília. A gente tem Lusiânia, Valparaíso, esses municípios que eu citei, a gente vai perceber que, de fato, mostram uma taxa de mortalidade maior entre essas pessoas que têm entre 20 e 24 anos. Então, é preciso que se estude melhor essa questão da segurança no estado, né? De fato, existe a necessidade de termos mais investimentos, mas é preciso que a gente estude melhor para que a gente tenha uma solução mais objetiva.
Certo, muito obrigada, professor. O Conexões agradece a sua presença para tentar aí elucidar um pouco esses dados divulgados no último censo do IBGE. E você também pode fazer parte do Conexões. É só enviar sugestões de temas para serem debatidos ou perguntas aos nossos entrevistados. Você faz isso acessando as nossas redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. E no próximo bloco você acompanha como anda a educação indígena no Brasil. E também fica sabendo mais sobre os jogos e brincadeiras na infância. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.